De volta na nossa resenha, mais uma vez, sempre feliz, daquele recadinho inicial que é importante para a galera se inscrever no canal, curtir, compartilhar, seguir as duas feras aqui no Instagram. Hoje vamos falar um pouquinho de algo que é bem, eu não diria polêmico, mas é bem comum na educação física e eu acho que se fala pouco ainda. A gente talvez viva um pouco numa bolha que parece que todo mundo já entendeu que não existe só esse caminho, que a gente está falando do mecanicismo. Mas quando eu dou uma passeada pela internet, eu vejo que ainda tem muito disso por aí. Quem quer começar falando? Acho que seria legal, Mauro, você dar uma contextualizada em relação ao mecanicismo. Tá. Gente, é o seguinte. Eu vou fazer uma explanação, mas em formato um pouquinho de esporro, né? Mais ou menos. Não é nem um esporro, mas é uma coisa que não tem como, que é obrigatório estudar, não tem como escapar, porque isso atrapalha o seu trabalho e pode atrapalhar a sua interação com outros profissionais e com seu próprio aluno. Porque é uma coisa que está vindo muito forte e você tem que saber. O mecanicismo, ele é muito antigo, na verdade ele é pré-socrático, ele tem várias formas de ser abordado. Começou com Demócrito, né? Leucipo primeiro, que foi o mestre de Demócrito, depois Demócrito, e ele foi desenvolvendo, teceu cume já na modernidade, ali com Descartes, Leibniz, Hobbes, todos eles tinham abordagem um pouco mecanicista, Leibniz já um pouco menos, mas principalmente Hobbes, Descartes, depois Newton, eles tinham abordagem mecanicista, que eles viam o mundo como se fosse ter um Deus ex machina, ou seja, um Deus que deu um start no universo, e como se fosse um sistema de catracas, o universo foi se expandindo, foi sendo criado, e tudo foi interagindo como se fosse um mecanismo, um sistema mecânico perfeito. De uma coisa causal acontecer após outra coisa, e causar outra coisa, até gerar o ser humano. E a máquina corporal, né, a res extensa, que o Descartes chamava, é como se fosse um autômato, um robô, e a única coisa que não seria robótica seria a res cogitans, que é o material mental, né? O material espiritual que moveria essa resistência que seria puramente mecânica. E a partir disso, ele influenciou a anatomia, assim, não puramente direta, mas como era uma ideia que pululava no tempo, que não era unicamente Descartes, não era unicamente Newton, era da grande maioria dos pensadores da época e dos cientistas, né, primeiros anatomistas e tudo, que a anatomia já é antiga, desde o período medieval e etc., aquela coisa foi levando, foi através do tempo avançando, e eles abordavam o corpo como se fosse puramente uma máquina, e na anatomia abordavam como se fosse uma máquina com diversos ingredientes que a formavam. E depois, né, influenciou a ciência do movimento, que também abordava o corpo como uma máquina, assim como a biomecânica, a cinesiologia também um pouco, e é mais ou menos uma abordagem que se traz até hoje e que tem muitas limitações, né? Que a gente busca superá-las através de estudo de desenvolvimento motor, controle motor, neurociência da dor e etc. E acho que já assim, uma passadinha histórica. E uma das coisas que fez uma ruptura muito grande com o mecanicismo, que mostrou que aquilo era limitado como abordagem, abordar o corpo como se fosse um sistema biomecânico integral de rodanas, de peso, de torque puramente, foi a neurociência da dor, né? O estudo da dor, ele mostrou que tem muitas limitações em relação de dano tecidual, com dor, de dor referida em outra região, que não em cima da própria região. Se fosse um sistema mecânico, possivelmente seria na própria região e tudo. E o esporro, entre aspas, seria isso, cara. O profissional do movimento, ele é obrigado a saber alguma coisa de dor. Não tem como ele não saber. É uma ciência poderosa, muito bem baseada, e que ela está vindo com um poder tão grande que ela vai suplantar as outras abordagens. Já está acontecendo. A fisioterapia... nem posso olhar para o Gulu. Se eu olhar para o Gulu, já... Né? Tá vindo muito forte e ela vai suplantar as outras abordagens, e se você não entender isso, que
profissionais de altíssimo nível, digamos assim, entre aspas, da nossa profissão, referências, eles não têm a mínima ideia do que seja a neurociência da dor e como entender a dor. Que não é, ainda mais se ela for crônica, ela não é uma coisa totalmente correspondente ao sistema musculoesquelético, né? Ela tem uma correlação, mas possivelmente não a causalidade. Tem uma causalidade anterior, mas não depois que ela se desenvolve, né? Então eu vou explicar a neurociência da dor. A gente tem um episódio. Temos um episódio sobre isso que abordamos muito bem, né? Se você viu o episódio, você está inteirado no que eu estou falando. Se não está inteirado no que eu estou falando, volte lá e veja que é muito interessante. Então, essa abordagem está tomando... Na medicina, os médicos estão começando, principalmente ortopedistas, que são muito mecanicistas, neurologistas. Mais uns porrinhos aí, mais uma cavucadinha. Eles estão começando a se inteirar nesse assunto para poder abordar como deve ser abordado. E é uma abordagem além da ciência, que é uma ciência forte, já bem construída, já bem baseada, só que ela também é mais arrojada do ponto de vista filosófico também. Ela é uma coisa mais poderosa do que a ciência, a abordagem mecanicista do corpo, né? Uma coisa mais arrojada, mais bem feita, né? Então ela é bem feita teoricamente e bem feita também na prática. Então não tem jeito, profissional. Se você já tem um conhecimento razoável de biomecânica, que é a base de cinesiologia, treinamento, um pouco de fisiologia, larga tudo, estuda um pouco de neurociência da dor para te ajudar no trabalho, porque isso está tomando a medicina. A fisioterapia já tomou em partes, e se o seu aluno for parar na mão do fisioterapeuta que tem essa abordagem, ele cair na sua mão com a abordagem mecanicista, ele vai pro lado do fisioterapeuta e ele vai te largar. Eu falo agora mais solto. Mais solto. Ele vai ver que tem mais verossimilhança com a abordagem que é do fisioterapeuta. Quando ele parar na tua mão, além do fisioterapeuta não apreciar a tua abordagem, o aluno vai ver que não está batendo a explicação teórica, né, do que você está fazendo com o que ele está sentindo, o que está acontecendo. Então, fatalmente, meu amigo, ele possa vir a te largar por isso, que tem várias outras coisas. Então, por favor, estude neurociência da dor. Siga... Se bem que o Marcos não posta porra nenhuma, né? Não adianta seguir. Segue os caras da fisioterapia. Seguir o russo para saber neurociência da dor e seguir o Gulu para saber filosofia, tá perdido. Russo, eu ia fazer essa piada, mas o Alan fez na minha frente. Russo, começa a postar para ajudar a nossa profissão. A educação física precisa da sua abordagem. Precisa de mais posts seus. E já falo os exemplos práticos? Eu também. Eu quero só fazer uma... Quando você fala assim, não posso nem olhar para o Gulu, a galera que tá só ouvindo, que zoeira, ou mesmo para quem tá vendo, é porque a Betamax aqui, nossa casa... fez um upgrade nos microfones e aí tem que ter uma relação diferente, a qualidade do áudio é maior. E como o Gulu disse aqui em off, a gente estava num Volkswagen, passou para uma Ferrari e tem que saber pilotar melhor. Exatamente. E aí, para olhar para o lado, vai ter que fazer um gesto aqui sem perder o microfone, para aproveitar a qualidade do áudio. Só queria fazer essa o Amoroso explicou bem, ele praticamente exauriu aí o que tinha para falar nessa introdução, né? Mas eu acho que é legal tentar complementar para ver se dá uma clareada, que já está bem claro, mas clarear mais, que é a questão do mecanicismo. O Amoroso falou assim, se você tem uma boa base biomecânica e tudo, larga um pouquinho e vai estudar neurociência da dor, né? Tentando mostrar o que ele quis dizer. Que claro que o estudo, vamos dizer assim, o pensamento mecanicista, ele ajuda muito, principalmente na parte biológica, você saber, né? Mas acontece, o que ele está falando é para você dar um passo a mais, para você não ficar numa espécie de prisão ali, com o teu raciocínio todo pautado no mecanicismo, né? Eu já falei isso com o Alan em outros momentos, não sei se no podcast, não, é coisa que a gente repete, né? Que é o exemplo, quando você vai no pensamento mecanicista, é como se você estivesse aprendendo o mecanismo, vamos dizer assim, do instrumento musical. Mas você tem que levar em conta quem está tocando esse instrumento. Esse é o que a gente está querendo mostrar. Porque a maneira que a pessoa vai tocar um instrumento vai interferir, no caso da guitarra não, mas no mecanismo do corpo sim. O exemplo não vai do instrumento musical, que
é um instrumento ali, né, que não tem vida, vamos dizer assim. Mas o teu pensamento mecanicista, ele vai influenciar, quando tem um ser humano, ele influencia no biológico. Então, se o psicossocial influencia no biológico, a gente não pode tratar metade do problema. Isso é importante, Lu. Como a gente tem um mote do biopsicossocial, a gente tem essa preocupação, que é você não sair do bio, você entender o bio, mas juntar o psicossocial. Também é algo que a gente precisa repetir. Isso eu acho que a gente tem que ser repetitivo. Porque eu estava aqui tentando falar que, como o Amoroso falou muito bem que a dor, que a neurociência da dor, que o estudo da dor veio para fazer para mostrar esse outro lado, então é importante dizer o que isso vai abranger, né, e até quais são as consequências disso. É você levar em conta o ser humano que está ali. Mas tem uma questão aí, quando a gente fala que eu vou falar duas coisas aqui para jogar de volta para vocês. A gente está falando do psicossocial para ser incluído no bio, que é isso que a gente está falando, o cuidado de quando a pessoa começa a entender que o ser humano ele também é psicossocial, ele abandona o bio, não é isso? Não é isso. É a junção. Mas no caso da neurociência da dor, Amoroso, eu quero falar sobre esse ponto específico, está dentro do bio, e depois falar da questão da relação fisioterapeuta com o médico, que você trouxe, que é importante. Eu não sei se tá 100%, que para mim de vez em quando some aqui, tá? Meu fone tem hora que... O meu tá tranquilo. O meu áudio, o meu próprio áudio de vocês chega perfeito, mas o meu some. Mas se o Pablo tá ok lá, então beleza. E aí, Amoroso, eles conseguiram expandir. Aí eu vou falar do meu entendimento, e acho que a gente já conversou sobre isso, e eu acho que foi você que levantou, inclusive, essa bola uma vez numa conversa comigo. Eles conseguiram expandir para a questão, para tirar a relação tecidual, mas ainda ficaram dentro do bio. Essa evolução psicossocial que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais claramente da transição, porque quando você vai para a explicação da cronificação, a explicação é bio. Ela acaba sendo neural dentro do bio, ela não vai muito para o aspecto psicossocial. Mas a gente tem as evidências tratando do assunto de forma biopsicossocial. Eu acho que vale dar uma esclarecida nesse ponto. Outra coisa que você falou, acontece da mão inversa também, cara, por causa de uma questão de hierarquia. E por isso que a pessoa tem que estar muito bem preparada. Porque o que acontece comigo? Alguns fisioterapeutas, como a gente lida com muitos alunos, quando a coisa é mais fixa, você consegue conversar com o fisioterapeuta. Por exemplo, às vezes eu e o Gulu, a gente tem paciente em comum, aluno-paciente. E eu tenho relação com outros fisioterapeutas muito boas também. Alguns são extremamente mecanicistas. Quando o fisioterapeuta é mecanicista e não conseguiu ainda expandir, a gente tem mais trabalho. Se não estiver bem calçado, porque o aluno vem com o pensamento mecanicista. E aí, na questão biopsicossocial, como é que é interessante? Olha só como é que se retroalimenta. O pensamento mecanicista, a própria conduta mecanicista do aluno influencia no social. No social. Primeiro, para depois... Não, mas eu estou falando, a própria crença... Isso, eu tô... A própria crença mecanicista traz... E o cara não percebe que às vezes é a crença que está levando ele... É porque que a crença é o social. E aí, quando você vai... E o que acontece? Que a gente vai trazer prática, acho que vai chegar nesse ponto, Amoroso. Você pega uma pessoa que ela tem a crença mecanicista e ela começa a sentir um negócio e você dá uma tarefa para ela que ela não percebe e ela cumpre aquela tarefa sem reclamar do problema que ela disse que tem. Aí você percebe que o problema efetivamente não está no tecido. Mas ela acredita que está no tecido e se manifesta quando ela faz o próprio teste. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Perfeito. O que você está falando, por exemplo, da crença, é o aspecto social. Sim. Claro, que aí vai desencadear no aspecto psíquico. Porque aquilo vai trazer alguma sensação, E ela está achando que é bio. E ela está achando que é bio. E quando ela vai conversar com você, já com o viés mecanicista dela, que às vezes é bom também falar que a gente está falando de mecanicismo, só que tem muita gente que nunca ouviu falar, nunca viu isso, e tem o pensamento mecanicista.
não sabe o que é e tem. Então, às vezes, você pode ter um aluno que ele tem um pensamento mecanicista sem saber, ele entra no viés do fisioterapeuta, do médico, e aí que está o negócio que você vai intervir no aspecto social dele, porque é a crença dele, e aí que você vai ter que ter habilidade, como o Alan falou assim, tá bem calçado, e não gerar o backfire effect, né? Isso aí. Que é o caso de você não ter muita habilidade ou sensibilidade ali na hora, uma infelicidade de algum aspecto que você aborde, né? E aquilo vai reforçar a crença dela. Vai causar é como se fosse o tiro pela culatra, né? Você tentou mostrar um outro caminho e você acabou reforçando a crença dela. Ela gerou uma resistência que ela não quer nem mais ouvir você falar sobre isso. E aumentou a resistência dela. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que vir agora um pouquinho para essa parte. Obrigado, Gulu. Essa é exatamente o ponto que você explicou para amarrar a questão biopsicossocial. Eu acho que vale trazer esse aspecto da saída do tecido, mas a permanência no bio, e o quanto a gente está falando aqui também que vai para o psicossocial. Porque olha só fazer um ganchinho. Pô, se a gente for trazer para nossa experiência, como é legal a gente ir para qualquer lugar, para um restaurante, para um curso, e você ter uma pessoa que mudou a sua maneira de pensar, né? Ela teve essa habilidade, você saiu dali e você pensava de uma maneira e você enxergou uma verdade mais clara, um caminho que você não tinha visto. Foi isso, mais essa palavra de enxergar mesmo, né? Não precisa ser com o olho, claro, mas entender, compreender. Entender, exatamente. Essa abordagem da neurociência da dor, que continua se mantendo no bio, a abordagem mecanicista é bio, e a abordagem neurociência da dor também é bio. Porque a ciência comum, digamos assim, até a neurociência, ela quase que fica circunscrita ao bio, né? Como é que o artigo vai medir consciência ou algum outro aspecto metafísico? Que não tem matéria. O aspecto metafísico, gente, é vocês estudando filosofia, vocês refletindo e pensando sobre esses aspectos, ouvindo a gente, vocês vão gerar uma abordagem de você... Tem muitos livros teóricos aí de filosofia, de tudo que ajudam a pensar sobre a coisa. Porque o aspecto metafísico é um aspecto que tem muito a ver também com a linguagem, né? A linguagem... Quando você tem estudos de linguagem, você vê que tem aquela limitação. É difícil o cara quantificar a linguagem, né? Normalmente ele vai quantificar uma abordagem de um certo padrão didático de linguagem com certos indivíduos e vai medir a performance desses indivíduos utilizando essa didática de linguagem ou essa linguagem para ver como eles vão se dar em testes, né? Você vai ter que transformar aquilo em teste para poder quantificar. E a neurociência da dor é uma coisa parecida com isso, né? Como a neurociência da dor está implicada com o SNC, o Sistema Nervoso Central, e tem uma em relação muito grande à consciência, né? Tem até o Hard Problem of Consciousness, né? O difícil problema difícil da consciência, problema complicado da consciência. Que é onde a neurociência esbarra. Ela não consegue passar daí. Tem alguns estudos que estão até quantificar matematicamente, né, como é que ocorre aquilo, mas nunca vai conseguir abranger esse aspecto. E por isso que essa abordagem de dor, ela vai sempre ficar delimitada no biológico. Ele precisa medir, precisa ver que região do cérebro que está imbricada a dor, que região do sistema periférico neural está imbricada a dor, aonde ele afeta, que modificações estruturais acontecem, que modificação neuroplástica acontece, que modificação hormonal acontece, neurotransmissores, fatores de crescimento e etc., né? Neurônios, células da glia. Ele vai ter que medir isso tudo para poder explicar. Então, ele sempre vai ficar circunscrito ao biológico também. Agora, quando você vai lidar com um aluno que está sentindo dor, a sua abordagem é uma abordagem, você vai entender o aspecto estrutural da neurociência e do aspecto mecânico, só que sua abordagem vai ter que ser uma abordagem, vamos dizer assim, de ser humano para ser humano, né? E não de máquina para máquina. Então, você vai entender o que o artigo fala. Mas, primeiro, como é que você vai melhorar a dor dela? Se eu mexesse algumas estruturas do cérebro... Tem uma história, cara. Tem que contar essa história. Eu estava dando uma palestra uma vez, na Bodytech, sem citar nomes,
Eu só posso citar esse nome, né? A empresa, vou dar palestra na empresa. Eu estava falando sobre dor um pouco, porque a palestra era sobre insuficiência ativa e passiva. Então, uma palestra totalmente mecanicista. Porque para abordar isso tem que ser mecanicista. Como o Gulu disse, tem coisas que você só entende sendo mecanicista, senão você não vai entender. Então, eu estava abordando o aspecto mecanicista e estava falando sobre dor, falei rapidamente. Aí teve um sujeito que levantou a mão lá na plateia e falou: cara, eu até esqueci o nome. Por que você não manipula o sistema hipotálamo, hipófise adrenal? Falei, manipular sistema? Eu vou manipular o sistema hipotálamo, hipófise adrenal. Como é que eu faço isso? Perguntei para ele. Eu não entendi mesmo. Não, porque se você manipular esse sistema, vai melhorar não sei o quê. Mas como é que eu faço? Eu abro a cabeça da pessoa, dou uma machadada e mexo lá, pego ferramenta, mexo, a galera, todo mundo riu. Aí ele ficou meio... Como é que eu manipulo? Não dá para manipular. Áreas de dor. Tem áreas envolvidas com a dor. E modificação estrutural neuroplástica. Como é que eu vou abordar isso? Isso é o que o meu artigo me dá. Essa modificação. Aí, hipoteticamente, se essa modificação fosse revertida para o padrão anterior, que isso não vai acontecer, porque a neuroplasticidade ela avança, ela não retroage ao sistema que estava, ela se readapta diferente do que estava. Depois eu vou continuar para falar outra coisa também, esse negócio de neuroplasticidade, que é muito engano também do que se fala em podcasts, em informações e tudo. Aí o artigo te dá aquilo. Tem regiões que foram modificadas neuroplasticamente. Aí você precisa abordar aquilo para tentar fazer uma outra modificação plástica através da tua intervenção para buscar um alívio. Você não tem como abrir aquilo e mexer como se fosse uma fiação de um carro. Você precisa abordar através do movimento e através de palavras, né, de ordens, para o indivíduo começar a lidar com aquilo, através da psique, como ele se sente, tranquilizá-la, fazer com que ela faça os movimentos, vai acontecer uma mudança motora, uma mudança neuroplástica, vai tomar alguns remédios que são necessários, né? E possivelmente ele vai transformar aquilo ali, vai fazer outra mudança neuroplástica que visa aliviar aquilo, né? Então, a tua abordagem acaba sendo uma mistura de mecânica com metafísica. Claro, ser humano para ser humano. Exatamente. Se você não... Tanto que meu orientador até fala. Agora, é uma coisa até meio polêmica, porque é um cara antigo já nos estudos da neurociência. É um cara que fez doutorado em Maryland, para quem gosta de carteirada aí. Fez doutorado nos Estados Unidos. No começo incipiente do controle postural, ele estudou controle postural, com os caras que eram o papa da época, né? Ele ficou muito tempo lá. Hoje, se você pedir para ele fazer uma abordagem prática das coisas que ele entende, da relação sensório-motora, do controle postural, ele fala que não sabe. O que você... Tem gente que ofereceu, cara, tu me daria personal? Peso de ouro. Oferecendo dinheirão para ele. Não, cara, ele passa para mim, passa para outros caras e fala, cara, eu não sei fazer isso. Porque não tem como transferir o que eu sei para a prática direta. Esse é o susto. Não tem como fazer isso. Nós temos um curso de neurociência. Desenvolvimento motor, comportamento motor e abordagem prática, né? Neurociência, treinamento funcional e comportamento motor. Ele pegava o começo da explicação teórica, depois eu e mais 2 professores pegávamos a parte prática. E eu sempre tive a preocupação com a prática. Eu fico lutando para transferir coisas complexas, filosofia e essa abordagem neurocientífica para a prática. É muito difícil fazer isso. Meu orientador falou, cara, tu consegue fazer isso, não sei como. Não como deveria ser, porque não tem como fazer como deveria ser, porque é limitado. Mas você consegue, dentro da limitação, você consegue abordar de forma que as pessoas entendam que elas consigam aplicar, mesmo na limitação. É uma coisa que eu sempre me preocupei demais. Aí eu falo, Pedro, você vai falar parte teórica e tudo, não quer dar uma ordem. Ele falou, cara, não tem prática. Você consegue fazer um milagre aí de pelo menos mostrar a prática, que é igual para tudo quanto é coisa. A prática mecânica não é exatamente igual, mas é muito parecida. Você precisa mover um corpo. Você vai mover de formas diferentes. Agora, você só vai mudar, vamos dizer assim, a explicação e, lógico, que a intervenção vai acabar mudando, né? Ela não... Talvez você fuja um pouco mais de máquinas, você vai trabalhar com máquina ou outra, você vai tentar ser mais multiplanar, né? Fazer ambientes motores mais ricos, né? Intervenções motoras mais ricas. Mas o que muda mesmo, gente, o que muda mais, né? O que muda mais, movimentos, tem um leque de movimentos X, você vai trabalhar em cima daquilo. Sendo mecanicista ou não, você pode fazer a mesma coisa em ambos.
Só que o que muda muito é a abordagem. Por exemplo, Pablo Santurbano, abordagem evolutiva. Você vai fazer, vamos dizer assim, os movimentos muito próximos, né? Lógico que tem uma explicação diferente, mas você pode fazer uma braquiação para preparar um atleta de beisebol, para melhorar a saúde do ombro, com abordagem de treinamento. Você pode saber nada de neurociência da dor, você pode saber nada de evolução, pode saber nada dos aspectos metafísicos, vai fazer essa abordagem para melhorar, eu quero melhorar a estrutura do ombro, para fazer braquiação. Ou você pode usar a abordagem do Pablo Santurbano, de evolução, falar, em cima dessa abordagem teórica, eu vou fazer essa aplicação prática, porque eu estou visando outra coisa que não somente a estrutura do ombro, ou abordagem de questão de dor, vou fazer braquiação, que eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer braquiação por outro motivo. O leque de movimentos é restrito e o aspecto teórico é quase que irrestrito. Não sei se deu para entender mais ou menos. E aí esse indivíduo falou sobre essa coisa de manipular a hipófise que não tem como. E essa coisa que eu também falei do meu orientador, que você conseguir fazer isso, o interessante é você dominar esses aspectos teóricos e tua abordagem, que é limitada, vai se adaptar, o teu leque de exercícios vai se adaptar a essas explicações teóricas. É engraçado que eu tenho uma aluna, vou falar só rapidamente aqui, que talvez eu deixasse até para o do curso, ou deixa o gostinho para quem fosse escrever o exemplo prático da aluna. Então fala agora com sacanagem. Afina não, tá tendo vez de afinar. Tô brincando, gente. É o seguinte, ela tá com a dor crônica da lombar. Agora que ela acertou o médico, aí essa história eu vou contar lá, que é uma história mais longa, de como ela trocou de médico por influência até minha. Você não está falando do podcast do assinante. Do assinante, né? Porque a educação continuada, falei curso, é educação continuada. Ela tem a dor lombar crônica, aí ela... Até me esqueci o que eu ia falar, gente. Tava falando sobre o movimento. Ela acertou com o médico. Ela tem uma... lembrei. Ela tem uma dor lombar crônica e eu, no meu leque de trabalho, eu tenho conhecimento da evolução, estudei bastante tempo também, eu e a Alan. Tenho conhecimento do aspecto neurocientífico, controle motor, porque é o objeto de estudo do meu mestrado e possivelmente doutorado. Tenho noção de neurociência da dor, muito também pela influência do russo, e foi uma coisa que eu estudei porque eu precisei entender, que me ajudou muito. E o aspecto mecânico também, já dei curso de biomecânica, então eu domino essas ferramentas, assim, bem razoavelmente, cada uma. Eu consigo circunscrever bem os conhecimentos de cada uma. Aí eu vou pegar uma abordagem com o aspecto teórico mais aplicado à teoria ecológica. Comecei a fazer com ela. Começou a sentir um pouco, teve alguns momentos que ficaram... Aí foi um médico, foi um fisioterapeuta. Começaram a fazer uma abordagem mais mecanicista. Aí, é assim, gente, você, com essas explicações teóricas, essas ferramentas, você vai interferir na prática. E se, digamos assim, não der certo com uma, que também, da teoria, da abordagem, para o seu pulo prático, esse salto lógico, também pode não ser culpa da teoria abordagem, né? É muito... Quando você passa muito tempo já refletindo, estudando, você sabe que isso aí é muito tênue, né? Aí eu falei, vou fazer o seguinte contigo, vou fazer uma abordagem puramente mecânica. Falei, eu vou fingir que eu não sei nada disso, vou fingir que eu sou um profissional mecanicista e vou abordar mecanicamente. Aí, deita aí, barriga para cima, teste de Thomas. É o teste que você puxa a perna, deixa a outra pendurada para ver a rigidez do psoas e reto femoral, né? Ilho-psoas e reto femoral. A perna levantou. Ó, teu ilho-psoas e reto femoral tá rígido. Como estava abordando o fisioterapeuta. Falei, eu vou fazer uma técnica de FNP, ou músculo energia, na tua perna para liberar o teu psoas. Vou fazer uma abordagem mecânica nela. Vai que essa abordagem mecânica melhore. Talvez nem pela própria abordagem, trabalhar em cima da estrutura, mas pelo contexto, né? Pelo que ela está sentindo, pela correspondência com o fisioterapeuta, pela correspondência com o médico, pela liberação da sensibilidade da estrutura, alguma coisa nesse sentido, né? Não porque tô alongando psoas. Pode não ser por causa disso e talvez seja por muito mais outras coisas e normalmente tem muito mais de um motivo, né? Aí, psoas, o reto femoral tá bom, vou no psoas, faz força, relaxa, até baixar a pé, encostou no chão, voltou. Aí depois, cara, eu tô me sentindo melhor. Mas, claro, existe uma coisa chamada teoria da comporta da dor, né? Se eu tenho uma dor numa estrutura e eu causou numa dor de magnitude maior,
essa dor aqui vai ser... o sentimento dessa dor vai ser diminuído, ou talvez até zerado, porque o sistema nervoso, vamos dizer assim, ele é burro. Inibição. É inibição. Se eu te der 3 facadas ao mesmo tempo, você vai sentir muito uma e as outras 2 você vai sentir muito pouco, né? Simultaneamente. Então, como ela sentia bastante dor nessa região anterior, por causa do alongamento do psoas, né? Esse estímulo, e a dor lombar dela se aliviou. Mas aí andava, saía, passava um tempo, a dor voltava. Porque aquela dor inibiu a outra dor, né? Isso aí é outra diquinha para você, macete. O Tio tá ensinando aí. É isso. Você falou um negócio aí que é muito importante, né? Mesmo na abordagem mecânica, você ainda assim não tem, apesar da explicação que você deu, que é neurocientífica, da teoria da comporta da dor, que o cérebro, ele escolhe, né? Eu só consigo olhar para uma... Não dá para ter vários focos. Né? Ele tira o foco. O que está chamando mais a atenção dele naquele momento? Isso acontece muito. A pessoa está com dor no joelho, de repente ela pega uma virose, não sei o quê, e fala assim, pô... Aí fala assim, e o joelho? Pô, nem tô lembrando do joelho. Uma dor no peito. Mas mesmo com toda a explicação mecânica, você falou aí no meio que faltou você dar ênfase nisso, que você não tem certeza que é por causa da abordagem. Claro, lógico, é. Você tem todo o contexto psicológico, vamos colocar psicológico ali, de você estar falando para ela que aquilo vai resolver, e isso pode levar a resolver. Então, a questão que pode ser placebo, você chamaria de placebo, amor? O que dessa... da melhora pode ser um dela? Efeito placebo, uma explicação mais pueril. Além dessa questão da teoria da comporta, da psique dela... entender que eu estava me coadunando mais com o fisioterapeuta e com o médico. Tem a questão social. Tem a questão social, né? Tem as questões não quantificáveis, né? Que a gente não vai ser quantificável nunca, que é a sensibilidade do terapeuta e do interventor. Mas também essa sensibilidade do terapeuta e interventor, tem gente que leva isso a níveis muito altos, né? Tem que tomar cuidado, tem que ser cético. A posição é ceticismo. Ah, não, mas na minha realidade funciona. Vou contra todos os artigos. Pô, não é assim, meu amigo. Você sabe que tem uma coisa ali meio inexplicável quando você age de uma forma ou de outra, mas isso, como não é quantificável, e você não tem como aferir, você não tem como fazer uma hipótese filosófica, mesmo que fosse filosófica, você não tem como montar um artigo disso, você tem que ser cético. Pô, eu vou abordar isso aqui, mas eu não vou relegar todos os artigos ao esquecimento. Não é, pô, na minha prática funciona. Gente, não tem isso não. A tua prática ela é individual. Na minha prática, quando você fala, você universaliza a tua prática. Então, todo mundo que entrar na tua prática, você vai abordar de tal forma, vai melhorar. Vai se surpreender negativamente se fizer isso. Só uma coisa, Gulu, que quando eu falei do placebo, para tentar dar uma exemplificada do quanto pode não ter sido. Mas eu não estou... então você está dizendo que aquele alongamento que aquela intervenção que o Amoroso fez... Não, pode ter sido exatamente isso. Possivelmente teve algum efeito placebo. E também o efeito placebo, acho que mas pode não ser placebo também. Pode não ser placebo. A gente não tem como afirmar a causa e efeito. Sim. Senão fica parecendo que o Amoroso fez uma intervenção aqui, deu toda a explicação mecânica, e o Alan falou que pode, apesar da explicação ser mecânica, a questão contextual pode ter feito diminuir a dor dela. Achar que está... Não... Pode ter sido isso, mas pode ter sido a intervenção mecânica também. A dificuldade nossa, que é a grande arrogância, eu acho, de sempre estabelecer a causa e efeito, que é o que leva o cara a falar assim, na minha prática funciona. Na minha prática, com esse aluno, esse negócio de intervenção... Nesse contexto, nesse dia, nesse momento, nesse local... Aqui, mas não quer dizer que vai funcionar para o outro aluno. É muito circunscrito. Mas também tomar cuidado para não ignorar a prática e a realidade que está diante de você. Porque muitas vezes é assim, você está fazendo uma abordagem, está funcionando, você vai para o artigo, aquele artigo está dizendo exatamente o contrário do que você está vendo. Aí, o que você está vendo não existe? Também não pode. É só porque a gente, às vezes, fala algumas coisas aqui, eu e vocês dois, sem querer a gente afirma coisas que a gente não está afirmando. Só que sem querer, da maneira como a gente fala, te leva a pessoa a achar que a gente determinou aquilo. A gente não está querendo ser determinista e sem querer. Vai querer pegar receita. Então, esse cuidado que eu estou falando para a galera não interpretar a gente de maneira equivocada. Quando a gente fala que tem o psicossocial, a gente não está excluindo o bio, e tem um momento que o bio, a gente só está dizendo assim, é muito difícil estabelecer essa relação
direta de causa e efeito. A gente também não está excluindo o mecanicismo e o determinismo. Não, de forma alguma. É muito bom lembrar que a gente não está excluindo nada. Exatamente porque a gente quer enxergar a realidade, e a realidade tem isso tudo aí. A questão que o Amoroso falou, pegando o gancho do exemplo do Írio Pessoas, porque na minha prática eu vejo que normalmente não é uma coisa só. Então, por que vamos supor que fosse Írio Pessoas e quadrado lombar estivesse afetando ali na dinâmica da lombar da sua cliente? É o caso, por exemplo, aí você não sabe se você é 70% Írio Pessoas, 30% quadrado lombar, ou outras coisas, qual o percentual. Isso acontece bastante em ressonância magnética, que você pode aparecer uma coisa muito evidente ali e uma coisa que você fala assim, não, isso aí, pelo que eu estou vendo aqui, não é nada, é isso aqui. Por quê? Por que a coisa menos relevante não pode estar sendo a causadora da dor? Porque isso acontece, como acontece do exame estar horrível, assim, questões de abaulamento, hernia de disco, de coluna, né? E o cara tá andando e às vezes o exame tá bonzinho, a pessoa tá morrendo de dor. Então, por que a coisa mais evidente é o causador da dor? Perfeito, Golombo. Excelente observação. Eu acho que a gente pode... Acho que vale você dar mais um exemplo, que você queria trazer algum exemplo, para a gente caminhar para o final e seguir para o próximo. Eu vou já fazer um fechamento, que eu vou botar uma reflexão, que depois eu desenvolvo os exemplos e mais coisas no episódio da educação continuada. O trabalho de treinador, de fisioterapeuta, de interventor, no geral, com o aluno, vocês vendo a gente abordar, nós já dominamos assim, bastante o bio, por isso que a gente dá mais ênfase no psicossocial. Mas é uma questão seguinte, a gente é taxado como se fôssemos trogloditas, né? Um trabalho prático bruto, né? Com os alunos, só que você vê as nuances enormes que a gente tem abordado aqui e como a gente precisa usar a inteligência para entender esse contexto todo e abordar da melhor forma possível. Ou seja, é uma coisa que, assim como qualquer outra profissão, principalmente as não muito teóricas, você, por exemplo, engenheiro, vamos supor, a nossa profissão é muito mais complexa do que a profissão de engenheiro. Se o cara dominar matemática básica, ele vai aplicar ali, vai construir uma ponte, quase que uma receita. Desculpa te interromper, porque meu pai é engenheiro, calculista, e eu brinco isso com ele, eu falo com ele. Eu falo assim, a viga ali tá ruim, o pilar tá ruim, você vai lá, troca, conserta. Agora eu quero ver um pilar vivo. Eu gosto de estar do joelho, as estruturas corporais estão vivas, a sua está morta, tá? Exato. Então, assim, realmente é mais complexo, não tem dúvida. O ser humano é o centro, né? É o indivíduo que é movido pelo ambiente, move o ambiente, como nós falamos. Então, é o que intervém e o que é intervido, né? Pelo ambiente. Então, quando a gente lidar com o ser humano, isso exige uma capacidade de abstração grande. Então não adianta você ser cabeça dura e você tentar fazer uma receita para todo mundo. Isso exige muito raciocínio, inteligência, estudo constante, tentar entender tudo quanto é viés, porque afinal de contas é o ser humano, né? É o que você falou do professor, de quem vai atender ali, seja qualquer profissional da saúde, de ser o mecanicista e o metafísico. E aí você começa, chegou um aluno novo, né? Que esse aluno novo, ele não participou de nenhum artigo que você leu. Ele não participou pessoalmente, né? A gente está falando de outras pessoas. Claro, ser humano, mas de outro, não é teu aluno. Então, mas você parte também desse mecanicismo, mas acho que no fundo o que a gente está querendo dizer é isso. O mecanicismo e a metafísica vão estar sempre andando juntos, porque não tem porquê. Porque o mecanicismo é uma abordagem metafísica da realidade. Exatamente. próprio mecanicismo. E aí você vai intervindo ali, você vai enxergando a realidade, aí volta naquela questão da heurística, né, que você está ali com o seu aluno, aí você fez o roteiro do que você vai fazer, programou aquilo, você executou e depois você vai ver o que aconteceu. É a realidade ali acontecendo e você vai tomar uma nova decisão em cima, claro, do seu viés, mas o seu viés, vamos dizer assim, o seu viés vivo, né? Não o seu viés ali enjaulado, estático, engessado, entendeu? Que você não muda. Viés estático. Exatamente. Só para... Eu vou seguir a conclusão, né? Então, os profissionais, eles também se veem muito como
incapazes de entender certas coisas, se veem também de uma forma muito rústica, né? Pô, brutão, forte. Pô, quando eu treino, gente, a maioria dos meus treinos é como se fosse um fisiculturista. Eu separo peito, ombro, tríceps, porque meu aspecto, eu quero estética. Eu sei quais são meus problemas, eu sei lidar muito bem com eles, mas eu quero, pô, botar uma carcassinha. Eu acho legal. Botar uma perninha, faço leg press, faço extensora pra caramba, flexora. O meu treino, gente, é como se fosse um fisiculturista, né? Não com essa intensidade, claro, mas já treinei altíssima intensidade. Quem é que não trabalha um glúteo, né? Quando tá com dor lombar, com dor no joelho, com dor no quadril, vão lá e fazer um glúteozinho. Essa é a questão importante, né? Que eu quero sempre tomar cuidado aqui, de deixar claro que a gente não tá falando, porque senão parece assim, eles estão apagando... É tudo dentro. Não. E a gente tem que... São revolucionários. Olha, vamos lá, vamos colocar dessa maneira. A gente tem que agradecer a capacidade intelectual do ser humano, que nos fez chegar onde ele chegou enquanto espécie, e essa capacidade de entender o bio da maneira como a gente conseguiu evoluir, mas não entende tudo. Não explica tudo. E quando não explica, talvez porque durante muito tempo a gente tenha esquecido a questão psicossocial. E a junção não garante também que a gente vá conseguir explicar tudo, mas aumenta a nossa chance de sucesso. Então, não dá para ficar preso só no bio. É isso que a gente vai ficar martelando aqui o tempo todo. Não dá para me cortar também para o psicossocial e esquecer. Martelando e tentando, como eu falei até no outro episódio, tentando esmiuçar, porque não é um conceito que você entende de primeira, com uma frase que você define. Então, o nosso objetivo aqui é ir dando exemplos, né, que é uma ótima maneira de imagens, né, para justamente como aconteceu com a gente quer que a pessoa que nunca escutou, que está escutando agora, que aconteça o mesmo caminho, que aos poucos a gente vai entendendo, vai clareando e vai melhorando o nosso atendimento. Bom você falar isso, Gula, porque aí, para deixar claro para o pessoal, que a gente está focado numa abordagem biopsicossocial, claro, com toda a base de trazer a filosofia para dentro da educação física. Nós entendemos também que é uma falha da formação profissional. Dentro dessa falha da formação, hoje, nós aqui estamos atuando com uma base filosófica, puxando a filosofia para chegar nesse entendimento de uma abordagem profissional que seja, de fato, biopsicossocial. E a gente já falou tanto, ela falou muito bem que está esquecido, que a gente já falou também lá nos episódios, nos primeiros, que a gente tinha a gente sempre teve na grade, não sei hoje em dia, estou afastado, mas a disciplina logo no início, que era de filosofia, de psicologia, tem na nossa grade, tem ainda, a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre ainda isso. tem, deve ter. Então, só que eu já não tive filosofia. Aí, tá vendo? Não, filosofia não. Tive psicologia do esporte. Filosofia eu tive. Eu não tive. Tive Na UERJ tive 1 tinha. e 2. Tive 1 e 2 lá na Faculdade da Cidade. Putz. Tive 1 e 2. Que legal. E foi professor bom? Lorenzon. Não, ele era um senhor, assim, aí que não tinha muita transferência. Também os alunos, né, inclusive eu ficava na minha, assim, mas as pessoas debochavam muito, era filosofia, então já vinha com aquela... Já vem um preconceito. E a aula não acontecia, então foram 2 semestres que a aula não aconteceu. O professor também não tinha uma habilidade para passar. O desafio que a gente está encontrando aqui também. Também, exatamente. Tentar comunicar, exatamente. Tentar atingir a galera é difícil pra Exatamente. caramba. Imagina, a gente está ciente da dificuldade. Mas olha só que coisa legal. Está cumprindo tabela, Bruno, desculpa. Porque lá ele estava cumprindo tabela. E botaram na grade. Não era, porque era um senhor mesmo. Até Lorenzon, ele... É professor de educação física? Ele tinha um sotaque. Não. Era... exatamente, não tinha transferência, era um senhor. Ele era estrangeiro. Caramba. Aí tinha um sotaque para falar, entendeu? Tinha todo um contexto exatamente. Que não ajudou. Excelente pessoa, não pude nem saber se ele tinha bom conhecimento ou não, porque não deu. Não rolou. Bom exemplo, mas eu não tive filosofia. Eu acho que legal. Só psicologia foi muito ruim. Eu acho legal por isso, porque você vê que era uma coisa que já foi pensada, que tinha que ter na nossa grade, se não tem mais, tinha que ter, e tinha que ser bem feito, porque a gente está fazendo isso aqui exatamente por uma lacuna de formação. Sim. Se todo mundo saísse da faculdade com essa formação, talvez a gente estaria falando de uma outra maneira já. Mais avançado. Mas já estaria direto na filosofia, talvez, mas mais desenvolvendo a filosofia de maneira
direta, não tivesse aqui tentando ainda explicar o biopsicossocial, trazendo exemplos, tentar, porque também é um desafio nosso, cara. Porque quando você está ali no dia a dia trabalhando, já tendo esse entendimento de que você não trabalha só no bio, ajuda muito a trabalhar. Agora, transferir isso é a mesma coisa, transferir, é o que você falou, transferir para a prática, transferir para o nosso discurso aqui, em forma de educação. Pô, a gente está num caminho aqui. Eu espero que a gente consiga acertar, mas é um desafio enorme que vocês dois se meteram comigo aqui nesse negócio. Na UERJ também tinha, um professor chamado Heron Beresford, que ele dava uma matéria de filosofia, mas eu acho que já era no 6º período, era uma coisa assim. Era como é que é? Bases axiológicas e axiomáticas do movimento humano, alguma coisa assim. Caramba. Aí ele começava a dizer... Isso um amigo que me contou. Eu não conheço o professor e nunca assisti a aula dele, mas um amigo meu me contou, tem memória boa, a gente guarda as coisas, né? Aí ele desenhava no quadro um bonequinho, palito, um chãozinho, boneco andando. Aí ele explicava, usando Kant, a base do ser. Ficava ontologia, metafísica, depois ia para Heidegger. Coisa funda. Só que todo mundo boiava, ninguém entendia merda nenhuma. Esse aluno, que é amigo meu, ele se interessou muito. Ele, cara, Kant. Aí começou a ler Kant por causa desse professor. Só que também ele é muito desapregoado da prática, né? Porque tem muita filosofia que você consegue colar e muita explicação filosófica que consegue basear o movimento. Você pode até começar explicando o ser, assim como o Gulu faz, botando os aspectos Aristóteles, etc., explicar as questões do ser, né, as questões ontológicas, para dali você partir para como agir, pensar filosoficamente com o indivíduo. É uma abertura, né? Não adianta, por exemplo, esse professor, eu imagino que ele ficava o período inteiro só na ontologia. Fazendo um jabá da nossa educação continuada, a gente pensou nisso, né? A gente pensou no primeiro módulo ser a metafísica, o estudo do ser, justamente para ser uma abertura. E é um baita desafio, né? Porque Caramba, grava a aula, apaga. Grava a aula, apaga. Galera, assim, eu sei o que a gente está passando para gravar, porque a aula fica boa, mas, pô, tá até com certo preciosismo, mas está saindo. Tá saindo. Daqui a pouco a gente lança. Vou encerrar. É uma boa. Antes de continuar na segunda parte. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Um abraço. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço.